Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Espírito Santo, sopra um vento sobre este lugar, traz um vento gostoso sobre nós, aquieta nossos corações. Senhor, se a tua presença não for conosco, não iremos a lugar nenhum. Nos usa conforme a tua vontade. Toma teu lugar de honra nesta reunião. Tudo que estamos fazendo aqui é para exaltar e glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos com mais um tema da nossa série Essência. E hoje nós vamos falar sobre a essência da cruz. Olhe para a cruz. Algo muito interessante, porque a cruz, ela é muito mais do que uma fé ou uma religião. Ela é algo maravilhoso que Jesus fez por nós. Ela é a prova do amor de Deus por nós. Ele entregou o seu único filho para morrer por nós naquela cruz, para que ele pudesse nos resgatar do império das trevas. Então, quando nós vemos a história lá da criação do mundo, da criação de Adão e Eva, quando Adão e Eva, eles pecam, eles entregam tudo isso para o domínio do inimigo. E nós vemos que o maior pecado de Adão e Eva foi a independência. E o que Jesus veio resgatar? Essa independência. Porque essa independência é que gera os pecados em nossa vida. Quando eu sou independente de Deus, eu não me importo com o amor de Deus por mim, eu não me importo com o que Deus fez por mim, eu vivo a minha vida à minha maneira, eu faço o que eu quero, eu vivo para satisfazer os meus desejos. Agora, quando eu entendo o processo da cruz, o valor da cruz, quando eu entendo o amor de Deus por mim, a minha vida passa a ser diferente. Há uma mudança no curso da nossa vida, quando nós realmente entendemos o valor da cruz, o que a cruz estabeleceu em nossas vidas, quando nós começamos a entender que há algo maior, há uma eternidade a ser alcançado. Não é só essa vida, não é só uma religião, não é só viver esse momento, mas é me preparar para essa eternidade. Eu conversava com meu esposo e nós estávamos falando sobre a revelação que o Senhor trouxe ao nosso coração, que antes de Jesus vir, para o homem ser redimido dos seus pecados, ele pegava um animal que fosse sem defeito, um animal todo bom, né? E oferecia em sacrifício pelos seus pecados. Mas ele levava ao sacerdote. E o sacerdote oferecia aquele animal, aquele sacrifício pela remissão dos pecados. Então a pessoa chegava, entregava o animal e confessava alguma coisa e ia embora viver a sua vida. Só que hoje não. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, através de Jesus. Mas muitas vezes vivemos como antigamente. Só estamos aqui no domingo para prestar um culto ou para assistir um culto, fazer a nossa parte e vamos embora. Vivemos assim. Quando nós precisamos viver, sabe, eternamente em um culto ao Senhor, em agradecimento ao Senhor, entregando as nossas vidas a Ele. Hoje de manhã eu falava o seguinte, que quando nós éramos adolescentes, que tinha aquelas programações na igreja, né? Então a gente olhava as Bíblias para ver quem é que lia a Bíblia. Hoje não tem mais Bíblia de papel, é o celular, mas aqueles que liam a Bíbliazinha era bem, né, surrada. E porque aquilo dizia o que nós estávamos fazendo, se nós realmente estávamos buscando ter uma vida de secreto com o Senhor, ter uma busca diária, sabe? Nós precisamos ter essa vontade de conhecer mais o Senhor, de sermos gratos pelo grande amor dele por nós, porque somente através da cruz nós podemos sair da nossa zona de conforto e ir ao mundo e levar esse amor às pessoas. Sabe quantos de nós falamos do amor de Jesus para as pessoas? Realmente fazemos a diferença por onde passamos? É importante vivermos essas verdades.
Quando eu falo da visão de Deus e falo da cruz, é porque a cruz é o centro do propósito de Deus para a humanidade. A cruz não é algo de 2000 anos para cá. Na eternidade, o Senhor já tinha o projeto da cruz. Porque quando ele criou o homem, ele não criou um robô que não tinha vontade. Ele criou o homem com suas vontades. E o poder de escolha do homem fez com que ele realmente caísse. Então Deus é injusto? Não. Esse poder de escolha nosso é o melhor para nós, porque quando eu escolho olhar para a cruz, quando eu escolho Jesus, eu estou escolhendo a melhor parte. Eu estou dizendo não aos meus desejos, eu estou dizendo não à carne, ao homem pecador, e dizendo eu quero Jesus, eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz, eu reconheço que Jesus derramou o seu sangue na cruz, ele se entregou por mim. Que grande amor! Quem de nós faríamos isto? E Jesus realmente, ele cumpriu esse propósito. Agora, o que acontece? É que a cruz, ela divide a história do passado, a história do presente, da velha aliança e da nova aliança em Cristo. A nova aliança que nós temos em Cristo, o livre acesso que nós temos através de Jesus, as vitórias que nós temos através de Jesus, tudo que pedirmos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos concede, toda autoridade nos foi dada. Imagina que Jesus, ao estar aqui, neste mundo, ele era 100% homem. Ele fala, olha, tudo que eu faço, vocês vão fazer coisas maiores. Através do poder do Espírito Santo. E muitas vezes nós vivemos como se nós não tivéssemos essa autoridade. Porque não entendemos quem é o Senhor. Não entendemos o poder da cruz em nossas vidas. Mas a verdade é que a cruz, ela faz toda a diferença. É que a cruz veio para nos libertar, a cruz veio para nos dar a vitória. Através da cruz eu posso ter a certeza da remissão dos meus pecados. Não importam os pecados. Se eu pedir perdão, a palavra do Senhor diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça do pecado. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia que fala. Então, porque lá em 1 Pedro 1, 19 a 21 fala, vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmados em Deus através de Jesus. Amém? Nós fomos libertos através da cruz. Imaginem que hoje o inimigo não pode mais jogar os nossos pecados na nossa cara, não pode ficar cobrando, porque pecado perdoado é pecado esquecido. A Bíblia diz que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Então Ele não fica ali cutucando, sabe? Não, porque Ele nos ama tanto. Imagina que Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, Ele sabe quem nós somos. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe o que pensamos, mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele acredita em nós, mesmo assim Ele nos levanta para cuidar de pessoas, mesmo assim Ele nos usa. Esse é um Deus maravilhoso, Ele não julga eu e você pela ótica humana, mas pelo grande amor dEle. Isso é importante nós entendermos. Então, falar da cruz é falar de Jesus. Jesus glorificado. Ele morreu como cordeiro, mas foi glorificado como leão. O leão da tribo de Judá, aquele que nos dá a vitória, aquele que venceu a morte, aquele que nos deu o poder de pisar na cabeça de serpente, escorpião, de ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Esse é o poder da cruz. Imaginem, hoje de manhã eu falava algo muito interessante, que Jesus, lá no capítulo 5 de Apocalipse, João foi arrebatado na ilha de Patmos
E ao chegar ali no céu, ele olhou para o livro dos 7 selos. Ao olhar, ele não viu nenhum homem digno de abrir aquele livro, porque aquele livro é o livro da economia da terra. E ele olhava, na terra não havia ninguém, porque Jesus não estava lá. Olhou embaixo da terra, Jesus já não estava mais lá. Olhou no céu, Jesus não estava lá. E João começa a chorar. E eis que o anjo diz: não chore, porque o leão da tribo de Judá, aquele que tem as chaves sobre as suas mãos, que abre porta e ninguém fecha, que fecha a porta que ninguém abre, ele está aqui. E o Senhor pega aquele livro e começa a abrir. Só ele tinha autoridade, porque ele veio como homem, ele cumpriu o seu papel. E essa autoridade nos foi dada também. Por isso que nós precisamos entender o valor da cruz, o processo da cruz. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele volta para se apresentar aos discípulos, e ali ele mostra as marcas da cruz. E ele diz: sou eu mesmo. Olha aqui a marca da cruz, olha as marcas nas minhas mãos. O Senhor, ele tinha um cuidado todo especial, como tem até hoje com cada um de nós, porque nós, ao olharmos para a cruz, nós vemos o amor do Pai. O grande amor de Deus para conosco. Lá em João 3,16 é um versículo que todo mundo conhece, de cós salteado, né? Que fala: porque Deus amou o mundo. Amou tanto o mundo, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus. Ele entregou o seu único filho. Você não entregaria o seu filho por uma pessoa muito importante, nem por ninguém, né? Você não entregaria a vida do seu filho. E o Senhor, mesmo olhando para as nossas dificuldades, olhando para o nosso egoísmo, a nossa forma de ser, ele mesmo assim entregou o seu filho por nós. Eu quero que você entenda o valor da cruz, entenda os benefícios da cruz. Quais são os benefícios? A obra do Pai, que é o amor de Deus em nós, e a obediência do Filho. E isso faz a diferença. Quando o Filho diz: sim, eu vou ao mundo, eu vou me entregar, eu vou pagar esse preço, eu vou ser o Cordeiro, eu vou estar ali no lugar dele. E quando ele estava naquela cruz, a Bíblia fala que ao estar ali crucificado, o Pai não conseguia olhar para ele, porque sobre ele estavam todos os pecados da humanidade. Jesus, ele se fez sujo para que nós pudéssemos ser limpos, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos alcançar a eternidade. Nós precisamos valorizar a cruz. Por isso nós precisamos dar testemunho da cruz. Por isso nós precisamos falar do sacrifício de Jesus. Só há um único caminho que te leva ao céu, e este caminho é Jesus. Se você não tem o Filho, você não tem o Pai. Nós precisamos confessar o Filho diante dos homens e diante de Deus, porque com o coração nós cremos, mas com a boca nós confessamos a respeito da salvação. Precisamos confessar, entendendo o valor da cruz. Não é difícil se render ao Senhor, não é difícil se entregar a Ele, porque esse versículo de João 3,16, ele é uma síntese da visão eterna do que Jesus é e faz. Ele faz toda a diferença na nossa vida. Imaginem que esses benefícios nos levam à origem da visão de Deus. O versículo ele começa assim: por quê? Por que Deus me amou tanto? Por que Deus entregou o Filho dele por mim? Você já se perguntou? Pergunte aí para você agora: por quê? Porque eu mereço esse amor, eu mereço esse sacrifício, mas não é por merecimento, é por graça. Graça de Deus, independente se você merece ou se eu mereça ou não, Ele morreu por mim. O que eu preciso é só reconhecer.
Porque Ele, na sua perfeição, Ele nos criou acreditando que nós iríamos cumprir o propósito dEle nessa terra, mesmo muitas vezes nós errando, mesmo muitas vezes nós até negando ou não aceitando o benefício da cruz, mas Ele crê que nós vamos nos render, porque o Senhor, Ele nos escolheu primeiro. Antes mesmo de nós o escolhermos, Ele já havia nos escolhido. Pastora, mas como assim? Ele olha para você. Agora existem pessoas que são quebrantadas, que se rendem. E existem outras que são duras, que não aceitam, que acham que não precisam, que acham que a vida é só isso. Isso aqui é muito pouco, isso aqui é passageiro, tudo nessa vida é passageiro. Nada disso aqui pode nos segurar. Agora a eternidade é para sempre. Nós um dia vamos nos encontrar com Cristo. Nós um dia vamos estar com Ele na eternidade. Esse tem que ser o nosso anseio, o nosso sonho de um dia nos encontrarmos com o Senhor na eternidade. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas falarem assim: eu vou para o céu nem que seja segurado no pé de alguém. Não queira ir para o céu assim, gente. Porque que graça vai ter? Eu viver nessa terra com tantas angústias, com tantos problemas, ainda chegar no céu, não ter o privilégio de sentar aos pés do Senhor, de estar com Ele, porque eu vivi nessa vida como eu queria viver, sem me importar com a eternidade. Essa é a verdade. A salvação é de graça, mas reinar tem um preço. Eu preciso pagar esse preço. Eu preciso viver essa vida de renúncia. Não é para ser salvo. Se eu confessar Jesus como meu Senhor e Salvador, se eu crer no meu coração e com a minha boca eu confessar, eu sou salva. Porque a palavra me garante. Agora, reinar com Cristo, eu preciso pagar um preço. Eu preciso abrir mão do meu eu. Eu preciso entrar num caminho de renúncia para que verdadeiramente eu possa estar aos pés dele na eternidade. Reinar com o Senhor. E esse alto preço, ele tem que ser valorizado. O Senhor poderia ter desistido, poderia ter nos feito como robôs, que nós não teríamos escolhas, nós só viveríamos uma vida sem pecado, sem angústia, mas não é essa a ideia de Deus para cada um de nós. Ele nos fez com o livre arbítrio, com a livre escolha. Ele teve o cuidado de criar o homem à sua imagem e semelhança. Mas, infelizmente, o homem não resistiu, o primeiro Adão, e ele pecou. Mas o Senhor nunca desistiu da humanidade. Aí nós vemos no Velho Testamento, ele sempre buscando alguém que procurasse esse caminho de resgate para a humanidade. Porque o Senhor ama o homem, mas ele não quer só o homem, ele quer o mundo, ele quer tudo que ele fez. Então esse resgate é para toda a humanidade, é para o mundo. Tem uma parábola lá em Mateus 13, que eu até comentei na outra pregação, sobre o campo e o tesouro. Um homem olhou para aquele campo e viu que dentro dele havia um tesouro. E ele foi lá, vendeu tudo que tinha. Depois vocês leiam lá a parábola do tesouro. Tudo que tinha para comprar aquele campo. E ao comprar aquele campo, ele adquiriu também o tesouro. Jesus, ao resgatar o mundo, ele comprou você. Ele adquiriu o maior tesouro, que sou eu e você. Nós somos o maior tesouro. Então, nós precisamos aprender mais da palavra para que eu possa realmente dar valor ao propósito eterno de Deus para a minha vida, para que eu possa entender o processo da cruz. Antes de que nós pudéssemos buscar o Senhor, Ele já olhava para nós, Ele tinha um plano de resgate para cada um de nós. Em Efésios 1, de 3 a 7, fala: agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo
dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestiais. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Pela graça você é salvo. Através da confissão, através do reconhecimento de Jesus como teu Senhor e Salvador. Então, por que nós temos a salvação e perdão dos pecados? Você já perguntou por quê? Por que eu tenho? Porque o Senhor me amou. Ele me amou ao ponto de derramar o seu sangue por nós, de ir lá se oferecer como sacrifício vivo por amor de nós, para redimir-nos dos pecados, de todo pecado. Não importa o pecado. Muitas vezes nós classificamos pecado, mas não importa. Pecado perdoado é pecado perdoado. O que nós precisamos é reconhecer a nossa dificuldade de caminhar de forma que agrade o Senhor. Nós precisamos todos os dias olharmos para nós e ver, será que nós estamos valorizando a cruz? Será que nós estamos vivendo essas verdades? Ou será que estamos sendo só religiosos? Ou estamos ali só cumprindo mais um protocolo, ou estamos ali porque eu preciso ir no domingo na igreja, sabe? Porque se eu não for, a minha semana não vai ser boa. Não, é todos os dias nós devemos buscar o Senhor. Todos os dias nós devemos ter comunhão com o Senhor. O culto, sim, é importante. Essa reunião aqui, ela é importante. Por quê? Porque aqui há um mover de Deus, onde o corpo está reunido, onde o corpo unido atrai a presença do Senhor, onde aqui verdadeiramente nós fazemos sacrifícios de louvor e adoração ao Senhor. Se você for ver todo o andamento do culto, ele é como o tabernáculo, em que tem a parte do louvor, em que tem todo esse processo, até quando chega na palavra, você já está aberto para receber. O louvor, ele é importante, por quê? Porque o louvor, você começa a dar comandos à tua alma, comandos à tua carne. Nem sempre ela quer louvar, nem sempre ela quer adorar o Senhor, mas você começa a levá-la a ser sacrificada, você começa a levar a tua carne à morte, e quando chega na palavra, você está aberto, preparado para receber a semente. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. Tudo começou nele. 1 de João 4,19 fala: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Por mais que possamos amar Jesus, a verdade que João diz é que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Lá em João 15,16, eu gosto desse versículo, fala: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão, deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Esse versículo, ele é muito interessante. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Ao nos escolher, ele nos comissiona a ir darmos frutos. E o nosso fruto tem que permanecer. Por isso nós precisamos cuidar das pessoas. Aí existe uma condição para que as nossas orações sejam respondidas. Então nós não podemos ficar parados. Nós não podemos só sentar num banco de uma igreja. Nós precisamos fazer algo. Nós ganhamos de graça nós devemos dar. Nós devemos levar a palavra de salvação. A igreja é a solução do mundo. A igreja tem que fazer a diferença por onde ela passa. E a igreja não é esse prédio, a igreja sou eu e você. O corpo de Cristo nessa terra, fazendo toda a diferença. Ele teve a iniciativa de nos buscar,
de nos trazer de volta para um contexto de pureza, de salvação, de regeneração. Nos buscar para morar com Ele na glória. Quantos aqui sonham com a eternidade? Quantos aqui imaginam, poxa, eu estou aqui hoje, mas a qualquer hora eu posso não estar mais e vou morar com o Senhor na terra. Eu não estou dizendo que eu penso em morrer, que eu sou adepta da morte, mas eu penso no que será a minha vida na eternidade com o Senhor. Eu sonho com a eternidade, porque ela está dentro de mim. Através da cruz, a eternidade está dentro de você. Através do reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz, a eternidade começa a estar dentro de nós. Você começa a desejar. A Bíblia fala que na época de Noé, Noé passou muito tempo construindo uma arca, em uma época que não chovia na terra. E imagina que todo mundo chamava Noé de doido, né? De louco. E ele falando, arrependei-vos, Deus vai destruir esse mundo com o dilúvio. E chegou o momento de Noé entrar na arca. Quando ele entrou, ficaram 7 dias. Foram 7 dias ainda sem chover, a arca trancada. Quando a humanidade percebeu, já não tinha mais jeito de abrir a arca. Então, gente, tal como foi na época de Noé, Jesus fala, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando menos nós esperarmos, o Senhor já arrebatou a igreja vencedora. Aqueles que estão maduros, aqueles que estão prontos para encontrar com Ele nos ares, para reinar com Ele no céu. Isso não é seleção, o Senhor não está fazendo acepção de pessoas, mas quem são aqueles que vão amadurecer primeiro? Aqueles que se expõem mais, aqueles que realmente se colocam na brecha, que começam a trabalhar. Trabalhar com pessoas não é fácil, mas é ali que nós somos amadurecidos, é ali que nós somos curados pelo Senhor. Qual é a fruta que amadurece primeiro? É aquela que está exposta ao sol. Aquela que mais pega sol, ela amadurece primeiro. Assim somos nós. Nós vamos amadurecer, é no trabalho, é na obra. Outro ponto é a essência da visão. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho. Essa é a essência do amor de Deus. Jesus, ele é esse amor por cada um de nós. Eu vou dar uma corrida aqui. Eu sei que vocês estão com muito calor. Então, Ele trabalha pacientemente por nossas vidas. Ele espera, Ele aguarda que eu e você possamos alcançar a perfeita varonilidade. Porque a nossa conversão é diária. Todos os dias eu vou melhorando. O Espírito Santo é aquele que me convence do juízo, da justiça e do pecado. Então, todos os dias eu busco ter uma vida que agrada ao Senhor, porque o Senhor continua investindo em nós, insistindo na nossa mudança, e isso é importante para nós. Entendermos o que eu fiz ontem, eu preciso não fazer hoje. O que eu fiz hoje de errado, amanhã eu não posso fazer, porque eu não sou crente, Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Eu fui regenerado pela cruz. Eu fui regenerado pelo poder restaurador da cruz. Essa é a diferença. O Senhor, Ele é o oleiro e Ele trabalha como esse oleiro. Nós somos o barro. Ele vai nos moldando, Ele vai nos transformando para que nós possamos ser vasos de honra. O vaso para honrar o oleiro, ele tem que ser bom, sem defeito. E só através do Senhor nós podemos alcançar isso. Sabe, quando eu olho algumas coisas, eu falo, Senhor, eu não posso fazer isso, porque isso vai desagradar ao Senhor. A Bíblia fala que todas as vezes que nós pecamos, nós levamos o Senhor à vergonha do dia em que Ele foi crucificado. Olha como isso é sério. E nós muitas vezes banalizamos as coisas, vivemos de qualquer jeito. Mas o Senhor hoje te dá uma livre escolha. Ele te dá uma escolha para que você possa aceitar esse chamado. Hoje é dia de ceia. Hoje nós vamos ceiar. E a ceia é a mesa do Senhor para os filhos. Quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo ao Senhor,
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus, eu estou te esperando. Jesus, obrigado pelo teu sacrifício. Jesus, ele entregou ali a sua vida. E o seu corpo foi moído, o seu corpo foi dilacerado. Ele se entregou ali por mim, por você. Ele derramou o seu sangue. O seu sangue representa a nova aliança conosco. O sangue que vai nos redimir, que vai nos transformar, que vai trazer cura. Você quer cura das suas enfermidades? Ao tomar o suco na ceia, declare: esse suco que representa o sangue de Jesus vai me curar de toda enfermidade, de todo pecado, de tudo aquilo que me impede de viver o melhor de Deus. Onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Em 1 de João 3:1 fala: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não os conhece, pois não conheceu a Deus. O mundo precisa conhecer a Deus através de mim, de você. O mundo precisa conhecer a Deus através de mim, de você. No versículo 2 fala: meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Dê um glória a Deus. Você anseia por isso, de ver o Senhor como Ele realmente é. O Cristo ressurreto, aquele que veio para transformar as nossas vidas, aquele que se entregou por amor a mim e a você. Somos transformados todos os dias. E nada pode nos separar do amor de Deus, nem angústia, nem morte, nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8:38 e 39 fala: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nada muda o amor de Deus por nós. Muitas vezes nós mudamos, mas o amor de Deus não muda por nós. E essa essência da cruz, ela traz essa certeza de que nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Não importam as circunstâncias, não importa o que você está vivendo. Você é mais que vencedor. Porque em nome de Jesus, você pode expulsar todo o mal da sua casa. Em nome de Jesus, você pode orar contra a enfermidade que muitas vezes vem na sua casa. Então, nós temos essa autoridade. Agora eu preciso ter intimidade com esse Senhor. Não é só dizer: eu te repreendo em nome do Cristo que o pastor prega lá na igreja. Não, eu te repreendo em nome do Cristo que vive em mim. O Cristo ressurreto que vive em mim. Eu te repreendo em nome dele. E o demônio, ele tem que sair. E o inimigo, ele tem que bater em retirada. Porque nós somos escolhidos, filhos de Deus, e temos autoridade. Essa autoridade nos foi dada. E Ele nos enviou a pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a demonstração do amor de Deus que nós temos por Deus. Pregar o evangelho. Como é que eu posso demonstrar esse amor? Pregando o evangelho às pessoas, falando de Jesus para as pessoas. Sabe, Senhor, o que eu posso fazer? Aonde eu posso trabalhar? O que eu posso? Eu quero gastar os meus dias, eu quero gastar a minha vida na Tua presença, eu quero cada vez mais. Eu falo que esse é o meu sonho, é estar sempre me gastando na presença do Senhor. Fácil não é, mas é prazeroso, porque o Senhor é conosco, o Senhor vai conosco, Ele vai sempre conosco, Ele nunca nos deixa só. Essa é a certeza que nós temos. E o que vamos fazer agora? É sair daqui procurando fazer a nossa parte. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a diferença. Eu vou ser relevante
no reino de Deus. Eu vou valorizar a cruz, a essência da cruz na minha vida. E você que ainda não conhece Jesus como teu Senhor e Salvador, hoje é noite de salvação. Hoje você pode receber Jesus como teu Senhor e Salvador, ter o teu nome escrito no livro da vida e a certeza de que se você partir dessa vida, você vai morar no céu. Eu não estou te prometendo nada, de mim mesmo eu não posso te dar nada, mas a Bíblia me garante que todo aquele que confessar Jesus como Senhor será salvo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Isso é palavra de Deus, não sou eu. Então que você entenda isso e possa nesta noite reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador e sair daqui com essa essência da cruz. A cruz tem um grande valor para cada um de nós. Feche os teus olhos. Eu corri um pouquinho porque está muito quente, mas eu acredito que o Espírito Santo falou ao seu coração. Me perdoem porque eu corri muito, mas porque não está fácil também, não adiantava eu ficar aqui muito tempo falando. Está bem quente, mas eu creio que o Espírito Santo falou com você. Eu creio que o Senhor falou com você. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E se você hoje, o Senhor te chamasse, você tem a certeza que você vai para o céu? Você tem a certeza de que o teu nome está escrito no livro da economia de Deus, o livro que Jesus, ao chegar no céu, abriu? O livro da vida, o livro que estão escritos os nomes daqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Eu te dou essa oportunidade hoje à noite para você entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Fecha os teus olhos e deixa o Espírito Santo tocar em você.